Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Na última sexta, eu trouxe uma mensagem falando da necessidade de buscarmos com sinceridade o único caminho e de cuidarmos com a vastidão de falsos ensinamentos. Naquela mensagem, disse que faria uma sequência de episódios sobre cuidados ao estudarmos a Bíblia. E hoje, gostaria de expor como a Bíblia está dentro das nossas condições de compreendê-la, mas que para isso precisaremos investir dedicação, empenho. É comum encontrarmos no mundo filósofos, religiosos e intelectuais que gostam de impressionar seus seguidores com discursos requintados, com vocabulário difícil e com pensamentos complexos. Às vezes, nós pensamos que quanto mais difícil o ensinamento é, mais inteligente e intelectualmente elevado ele é. E até em relação à Bíblia tem muito disso também. Comentários bíblicos, pregações que trazem uma linguagem complexa, com expressões difíceis. E pessoas gostam desse tipo de conteúdo, porque assim se sentem mais intelectuais ao lê-los. Contudo, não é assim com a Bíblia. Após Jesus ter ensinado por meio de parábolas, Marcos capítulo 4, versículo 33 registra: "E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes." Ou seja, Deus, dono de toda sabedoria e inteligência, muito superior aos homens, conseguiu transmitir palavras eternas numa linguagem que até homens incultos e iletrados, pescadores da Galileia, fossem capazes de compreender. Paulo, semelhantemente, escreveu em 2 Coríntios 1,13: "Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender." Esses comentários mostram a preocupação do Senhor em nos transmitir uma palavra que seja acessível a todos. Até mesmo porque Deus deseja que todos sejam salvos. Todavia, isso não significa necessariamente que a Bíblia seja fácil de compreendê-la. Entender a Bíblia exige esforço e exige interesse também. Inclusive, parte do motivo de Jesus ensinar por parábolas era discernir quem realmente ia até ele para ouvir com o desejo de aprender. Algumas pessoas, após ouvirem as parábolas de Jesus, iam até ele para indagar o seu significado. Esses eram seus discípulos, a quem Jesus revelava os mistérios do reino dos céus. Mas tinha outras pessoas que ouviam, mas ouviam com o coração duro. Iam até Jesus e se satisfaziam apenas em ouvir as parábolas, sem necessariamente compreender o que elas significavam. Esses, apesar de ouvirem Jesus, apesar do seu contato com a palavra de Jesus, não compreenderiam e não seriam convertidos. É isso que Jesus disse lá em Mateus 13, versículos 13 a 16, quando foi indagado do porquê ele ensinava por parábolas. "Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem." Sendo assim, aqueles que apenas sentam no banco da igreja para ouvir um pregador ou um pastor falar, aqueles que se satisfazem apenas em ficar vendo e ouvindo vídeos e áudios sobre a Bíblia, mas sem ter a disposição de ir e conferir na própria Bíblia por conta própria, sem ter a disposição de tirar as dúvidas que surgem ao ler a Bíblia, sem querer saber mais sobre a Bíblia,
essas pessoas vão ouvir, mas não vão se converter de verdade. A verdade é que poucas pessoas estão dispostas a pagarem o preço de compreenderem a Bíblia. Muitos estão em busca de atalhos e cupons de desconto para reduzir o preço de conhecer a Bíblia. Mas o conhecimento bíblico genuíno vai exigir de nós esforço, tempo, vai exigir que nos desafiemos, vai exigir que a gente leia a Bíblia no final das contas. Se você não está disposto a isso, você vai ouvir, vai ler, mas não vai compreender. Com isso, não quero dizer que não existem passagens difíceis nas Escrituras. Pelo contrário, as próprias Escrituras reconhecem isso. E esse será o tema do episódio de quinta-feira. Até lá! Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.